Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aqui a gente vai resolver algumas questões para ser mais preciso, duas questões de equações diferenciais. Aqui no caso a gente tem equações lineares, tá? E de segunda ordem. Bem, então aqui na primeira questão, tá? Pede para a gente verificar que as funções dadas, que no caso exponencial de menos 3x exponencial de 4x, elas formam um conjunto fundamental de solução, tá bom? Então a gente tem, no caso, esta equação aqui, que é a equação linear de segunda ordem, tá? E o que a gente tem que verificar para que as funções aqui, vou chamar de y1 e y2, sejam um conjunto fundamental de solução, tá? Então, primeiro, y1 e y2 devem ser soluções, tá? E depois, como a nossa equação ela é de segunda ordem, né? Então, um conjunto fundamental é um conjunto formado por duas soluções que são LIs. Então, questão da quantidade de solução tá ok. Então, bastaria verificar que elas são LIs, tá? Então, primeiro a gente vai verificar que elas são soluções de fato, tá? Então a gente vai simplesmente verificar mesmo. Então, y', né, seria menos 3 exponencial de menos 3x, e a segunda derivada vai ser 9 exponencial de menos 3x. Enquanto isso, para y2, a derivada é esta, e a segunda derivada dá esta, tá? Bem, aí, né, para verificar a solução, então vamos lá. y1 menos a derivada de y1 menos 12y. Isso daqui vai dar o quê, né? A gente quer que dê zero. Então, a segunda derivada dá 9 menos, né, a derivada. Então, vai ficar mais 3, né? Menos 12. Ok? Então, aqui tudo é exponencial de menos 3x. Então, a gente tem 9 mais 3, que dá 12, menos 12, 0. Então, de fato, y1 é a solução. Para y2, né? A gente vai ter o quê, né? Segunda derivada, 16, né? Menos, aí, a segunda derivada, no caso 4, exponencial de 4x, menos 12, né? y2, que é exponencial de 4x. Então, aqui vai ficar 16, menos 4, menos 12, que dá 0, né? 0 vezes exponencial de 4x dá 0. Então, y1 e y2 são soluções, tá? Então, a gente pode verificar agora. Então, agora a gente tem que verificar, né? Para ver que é um conjunto fundamental, que elas são LIs. Então, a gente pode olhar aqui o brusquiano delas, tá? Então, o determinante, né, de y1 e y2 e na segunda linha a derivada. Então, aqui, exponencial de 3x, exponencial de 4x. Aqui são as derivadas, né? Então, aqui o determinante, diagonal principal menos diagonal secundária, então vai ficar 4. Aí, exponencial de 4x vezes exponencial de menos 3x, então a gente opera ali nos expoentes, né? Então vai ficar 4x menos 3x da exponencial de x, menos, que é a expressão determinante. Então a gente vai ficar menos 3x, então aqui vai ficar mais. Novamente, quando a gente olhar os expoentes, vai ficar exponencial de x. Então tá dando exponencial de 7 exponencial de x. Como isso é diferente de zero, né? Então, y1 e y2 são LIs, tá? Então, a gente tem que y1 e y2 são LIs. E então, implica que y1 e y2 é um conjunto fundamental de solução, tá? Bem, então vamos aqui agora para a segunda questão. Nessa segunda questão, tá pedindo para a gente encontrar uma segunda solução
para essa equação aí que a gente tem, tá? Então a equação é esta, e aqui já foi dada uma solução, que no caso é y igual a ln. Então é simples você verificar que essa, tá, é uma solução, tá? ln é uma solução para essa equação. Bem, então aí a gente vai buscar agora uma solução, certo? Que seja da forma u y1, ou seja, é o ln de x, tá? Então, a gente vai substituir essa expressão. Essa é a técnica que a gente viu na aula, tá? Que é de redução de ordem. A partir do momento que a gente conhece uma, a gente tenta descobrir a segunda solução, buscando uma que seja dessa forma, um produto de uma função pela solução que a gente já está conhecendo. Então, bem, quando eu substituir isso, né, vou precisar de primeira e segunda derivada. Então, a derivada, perdão, vai ser u' ln mais u 1 sobre x. A segunda derivada, né, vai ser u duas linhas ln de x mais u 1 sobre x mais u' 1 sobre x mais u, e aqui a derivada, né, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, tá certo? Bem, e aí a gente vai substituir isso na equação, tá? Então vai ficar x, né, a segunda derivada mais u 1 sobre x, perdão, aqui esqueci de colocar a derivada, né? Então aqui fica até duas vezes, né? Quando eu simplificar, tá? Perdão. Posso até somar os dois termos. Trazer para cá. Tinha esquecido de colocar só essa derivada aqui, tá? Bem, mais duas vezes o linha 1 sobre x menos o 1 sobre x ao quadrado mais a derivada e eu quero que isso seja igual a zero, tá? Então eu quero isso. Bem, então o que vai acontecer? Vou distribuir aqui, né? Então aqui vai ficar o duas linhas x ln de x mais 2 u', né, menos u 1 sobre x mais u' ln de x mais 1 sobre x igual a zero, tá? Bem, e aí você simplifica aqui, ó, esse com esse, por exemplo, tá? Bem, e aí você vai ficar apenas com derivadas de segunda e primeira ordem em u, tá? Você não vai ter termos de u, só da sua derivada e da derivada de segunda ordem. Então, bem, vou colocar aqui, ó, x ln de x, vou só organizar dessa forma, tá? Mas vou colocar 2 mais ln de x, u' igual a zero. E aí você faz uma substituição w igual a u', tá? E com isso você vai ter então o seguinte, ó, w', segunda derivada de u, então é a primeira derivada de w, 2 mais ln de x, w igual a zero, tá bom? Bem, e aí, com isto, né, você pode notar, por exemplo, que essa equação ela é separável, tá? Ou então que ela é uma equação linear de primeira ordem em W. Então vamos colocar assim, dw, tá? Se eu divido tudo
por W, tá? Então vai ficar 1 sobre W. Vou botar até aqui. Divido tudo por W. Multiplico tudo por dx e divido tudo por x ln de x, tá? Igual a 0. Então, dividir por x ln de x, né? Dividir por w, multipliquei por dx. Só para você notar que ela é separável, tá bom? Bem, aí aqui você tem que integrar, tá? Então, quando você integra, né, vai ficar w, vai ficar igual, perdão, vai ficar ln de w mais, aqui, ó, vou quebrar em duas integrais, x ln de x. Quando você quebra assim, ó, eu vou botar uma constante aqui, tá? Bem, esse 2 aqui vou botar para fora. Então, aqui a única coisa que você tem que ver é resolver a integral mesmo, tá? Resolver essa integral. Bem, vamos levar aqui para outra página para a gente tentar ver como fica essa integral, tá? Bem, então, essa integral aqui, né? Fazer aqui por separado, x ln de x dx, você pode resolver por uma substituição, tá? Fazer u igual a ln de x, então du vai ficar 1 sobre x dx, ok? Então, ó, aqui você tem du, então daqui é a integral de du sobre u, tá? Então, isso daqui é ln de u, ok? Só que u é justamente ln de x, certo? Bem, você pode até botar o módulo, né? E a constante eu vou colocar no final. Bem, e aí a outra integral, né? Aqui você pode até simplificar esse ln com esse ln, né? E no final das contas você só tem isso daqui, que é ln de x, tá bom? Pode até botar um. Então, no final das contas, ó, você tem aqui ln de w, né? Mais 2 vezes, essa daqui deu o quê? Ln do ln de x, mais ln de x igual a constante, tá? Aí você pode usar algumas propriedades, esse 2 aqui pode entrar para cá, tá? E aí, o que é soma de ln's vira produtos, né? Então, você tem aqui ln, no final das contas vai ficar w, x, ln, igual a constante. Então, e aí, essa constante você pode considerar como ln, na hora que olhar a exponencial, né? Vai ficar w, x, ln igual aqui a exponencial dessa constante, que ainda é uma constante, tá? Eu estou utilizando a mesma notação por simplicidade. Bem, então daí você encontra quem é w, né? Você tem que w, você pode encontrar como sendo uma constante x ln de x ao quadrado, tá? Bem, só que w, né, é apenas a derivada de u. Então, você pode, então w é uma constante x ln de x ao quadrado, tá? Então, só que w é apenas a derivada de u, né? Então,
daqui. Então, U, na verdade, você pode ver assim. Então, para resolver isso daí, você pode fazer de novo uma substituição, tá? A substituição uma substituição aqui, chamar de θ, né? O ln de x. Então, novamente, de θ vai ser 1 sobre x dx. Então, quando você fizer essa substituição, essa integral vai ficar aqui embaixo, o ln de x ao quadrado é θ ao quadrado. Esse 1 sobre x dx aqui é o dθ, tá? Então, aqui é como se você estivesse integrando, né? Posso escrever até θ a menos 2. Ok? Então, fica uma constante. Aí, vai ficar θ a menos 1 sobre menos 1, tá? Mais a constante. Deixa eu botar assim. Menos 1 sobre θ mais a constante. Bem, esse θ, né? Eu vou escrever voltando já, né? θ é o ln. Então, e esse menos c basta com que é uma constante. Aqui eu vou botar um C1. Isso daqui é 1 sobre o ln de x, tá? Então, C1, C2. Bem, e de fato, essa constante C2 ela é desnecessária, tá? Porque quando a gente está procurando a nossa solução, ela é uma solução U, Y1, tá? Então, essa solução é C1 ln de x, mas se eu botar o C2, na hora que multiplica, só vai ter um termo C2 y1. Isso não traz nada de novo. Então, eu posso desconsiderar, tá? E, então, vai ficar C1 ln vezes a y1 é o ln, tá? Então, isso daqui vai me dar apenas C1. Então, seria y, né? Uma segunda solução é apenas uma constante, tá? Apenas uma constante, certo? Bem, então é isso. E aí, né? Lembrando que a gente repetiu o procedimento, mas a gente poderia encontrar essa solução, tá? Também usando uma expressão, né? Só que a nossa solução, a nossa equação, perdão, ela tem que estar dessa forma, né? Mais py mais q, y igual a 0. E aí a gente conhece uma solução y1. Aí a solução y2, ela tem uma expressão, né? A gente tem até uma expressão, que é y1 que multiplica o integral da exponencial de menos p y1 ao quadrado dx, tá? Então, nesse caso aqui, você teria que... você não está dessa forma, né? A segunda derivada está acompanhada de x, então você teria que dividir tudo por x. Certo? E aí sim, né? E aí, por isso que fala em intervalo adequado, porque você faria uma divisão por x, né? E aí, no caso, você tem que desconsiderar o zero. Então, a solução é para mais infinito ou para menos infinito, tá? De 0 a infinito ou de 0 a menos infinito. E nesse caso aí, P seria 1 sobre x, né? P seria 1 sobre x. E aí, aqui ficaria, ó, ln, que é y1, a integral, a exponencial de menos ln, ln não, né? P seria 1 sobre x, né? 1 sobre x, e aqui ln ao quadrado dx, tá? Então, aqui ficaria essa integral, né? Integral de 1 sobre x é o ln. Aqui ficaria o ln, tá? Então, e aí a exponencial de menos
ln de x ficaria x elevado a menos 1, né? Ou isso ficaria x a menos 1, ok? Ou então você bota x aqui embaixo. E isso é justamente a última integral que a gente resolveu, tá? Se você notar, ó, é a última integral que a gente já resolveu, ok? E aí, quando você resolvesse, né, essa última integral, você teria ln de x, que é esse daqui de fora que está multiplicando, né? Quando você resolvesse a integral, você teria uma constante 1 sobre ln de x. Cancelaria e você ficaria apenas com a constante, tá? Bem, só para mostrar que você chegaria no mesmo resultado usando a fórmula também. Então, eu preferi fazer pelo método para servir até como uma revisão, tá bom? Então, espero que tenham compreendido e até